Boa noite! Estamos ao vivo. Vamos ver aí o pessoal entrando. Pra gente falar dessa live hoje. Como que eu encontrei um apartamento e a escola nos Estados Unidos. Eu quero compartilhar tudo com vocês. Você que tá entrando, vai colocando nos grupos que você participa, pra galera saber que eu já estou aqui, né? Já estou aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Monique Slama, sou enfermeira no Brasil e fiz o meu processo de validação de diploma para atuar nos Estados Unidos. Comecei lá em 2022. Atualmente eu tenho uma assessoria de validação de diploma, né? Então desde 2023 eu ajudo outros enfermeiros a conquistarem esse sonho. E esse ano eu estou no meu processo de mudança para os Estados Unidos. Então, se você não me conhece, já começa a seguir aqui o Instagram, o YouTube, né? Já começa a ficar aqui por dentro, porque eu sempre tô aqui em busca de trazer conteúdo legal para você, né? E agora a gente vai começar a fazer aquelas lives também, trazendo tópicos interessantes que eu tenho vivenciado por conta da mudança, né? Então, hoje é o nosso primeiro vlog, né? Vlog 01, com foco na mudança para os Estados Unidos. E eu quero compartilhar com vocês o que é que eu já consegui fazer mesmo estando no Brasil, tá? Então, vai entrando, vai compartilhando essa live. Bora lá, compartilha com a galera. Ó, na live que eu fiz sobre a minha entrevista consular, teve uma hora que bateu mais de 90 pessoas aqui na live. Então, olha, bora lá. Taca esse dedo aí nesse aviãozinho aí. Vai mandando pra galera, vai mandando nos grupos que você faz parte, para chamar o pessoal aqui, para que a gente possa falar, né, para mais pessoas e todo mundo aí escutar um pouquinho do que eu tenho vivenciado esses últimos dias aí. Então vamos lá. Seja bem-vinda, Suelen, Jean, Ramos Flavinha, Enfermeira Joyce, Claudinete, Daphne querida, Renatinha, meu amor. Vamos entrando aqui. Tiela Marques Ramos, quem mais? Rogério, tudo bem? Leandro, bora lá, bora chamar o pessoal, gente, pelo amor de Deus. A Amanda aqui perguntando onde eu vou morar em Pittsburgh. Meu amor, Anderson, beijo, amor. Que bom que você conseguiu entrar, bebê. Bia Rocha, isso aí, galera, vamos compartilhar aí que eu quero trazer muita coisa legal que tem acontecido e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Lembrando, gente, que eu vou trazer a minha experiência, tá? Daquilo que eu tenho feito e os resultados que eu tenho conseguido, tá? É claro que cada um segue um caminho, né? Enfim, e as coisas podem acontecer de formas diferentes para cada indivíduo, tá? Então vamos lá. Eu comecei, gente, a validar o meu diploma, né? Eu validei lá em 2022 e agora, finalmente, né, no ano de 2026, chegou a minha data para imigrar. Eu fiz uma live aqui contando como foi a minha entrevista consular, né? Foi uma live que realmente bombou muito, assim, foi muito legal. Tá salva aqui no meu feed, tá salva lá no meu YouTube. Se você não tá inscrito no meu canal do YouTube, por favor, você vai lá depois e se inscreve. E aí, depois que eu peguei meu visto, eu comecei a organizar a questão da mudança, né? Assim, o que eu poderia fazer do Brasil, né? Porque, gente, se vocês assistiram minha live sobre o entrevista consular, vocês estão ligados que o meu marido não conseguiu visto, né, ainda, mas a gente tá aqui em oração e se Deus quiser, ele vai conseguir. Então, no momento atual, eu estou indo com os meus filhos. E aí, o que eu pensei? Eu falei, cara, o que será que eu posso fazer do Brasil que vai otimizar o meu tempo quando eu chegar lá
em Pittsburgh. Porque quando eu chego lá em Pittsburgh, eu conversei com a minha empresa e aí eu consegui ter 2 semanas antes de fato começar a trabalhar, né? Então, eu pensei, ok, eu vou ter 2 semanas para procurar apartamento, procurar escola, enfim, me organizar ali, né? E eu queria poder fazer algo do Brasil, né? Quem me conhece sabe que eu não consigo ficar muito parada não, entendeu? Eu não fico tipo assim, vamos ver, deixa a vida levar, deixa as coisas acontecer, chegando lá eu vejo, eu não sou assim. Eu saio mandando e-mail, eu saio perguntando, eu saio fazendo proposta, entendeu? E eu acho que se eu puder dar uma dica pra vocês com relação a essa parte do processo, é que vocês não esperem chegar lá pra vocês entenderem o que tá acontecendo e o que vocês vão precisar fazer. Do Brasil mesmo, vocês já comecem a pesquisar, já comecem a perguntar, já comecem a se situar do que vocês precisam fazer, tá? Então, o que eu fiz? Eu já pesquisava apartamentos em 2 sites, no Zillow e no apartment.com. Eram esses 2 sites que eu normalmente usava para poder ficar de olho, né? Isso já, gente, lá desde, sei lá, desde 2023, quando eu sabia que eu ia para Pittsburgh. E aí a gente não sabia do retrogression, então a gente sempre ficava ali entrando e vendo, né, os imóveis e tal. E tinha um condomínio que me chamava a atenção. Por que me chamava a atenção? Porque era próximo do meu trabalho. E pra mim, gente, é muito importante trabalhar próximo do trabalho. Pra mim, tá? Tudo bem que, assim, pra a gente que vem do Brasil, assim, pelo menos do Rio de Janeiro, às vezes você fala assim, eu tenho que dirigir 20 minutos. Dirigir 20 minutos não é nada, né? Porque aqui, eu me lembro quando eu tinha que dar plantão na Lagoa, eu saía de Campo Grande 4h30 da manhã pra chegar no plantão da Lagoa 6h40, entendeu? Então, assim, as distâncias aqui são muito maiores, né? Então, realmente, dirigir 20 minutos não seria nada. Mas eu queria algo que eu pudesse estar próximo do hospital. E esse condomínio que eu tava de olho, que eu já namorava desde 2023, ele realmente fica a 15 minutos andando pro hospital. E tem uma ciclovia, sabe? Assim, tem um caminho que o pedestre pode andar para chegar até o hospital e tudo mais. Então, pra mim, fazia muito sentido eu tentar alguma coisa nesse condomínio, né? Eu me lembro que na época, né, no ano passado, eu acho, foi no ano passado. Aliás, acho que foi no ano retrasado. Todo mundo ficava falando assim, porque nos Estados Unidos tem uma lei que diz que criança do mesmo sexo não pode dividir quarto. E a gente ficava sem saber se existia essa lei, se não existia essa lei. E aí eu me lembro que naquela época eu peguei e mandei mensagem para esse condomínio. Eu falei, olha, eu gostaria de saber se existe alguma lei que diga que crianças de sexos diferentes não podem dividir quartos aí, porque qual era o meu medo? Se essa lei existisse, eu ia ser obrigada a alugar uma casa ou um apartamento de 3 quartos, né? Porque aqui em casa eu tenho um casal. Então, se essa lei fosse verdadeira, verdadeira que eu digo assim, aplicável ali em Pittsburgh, na Pensilvânia, né? Eu já não poderia procurar apartamentos nesse condomínio, porque esse condomínio só tem 2 quartos. Então, eu ia ter que buscar outros condomínios, outros lugares, né? E aí o rapaz me respondeu, falou assim, não, aqui no condomínio não tem problema esse negócio de sexos diferentes. A única questão que a regra que nós temos aqui é que não podem mais do que 2 crianças por quarto. Então, pra minha família, esse condomínio atenderia. Porque tem 2 quartos, um pro meu esposo e pra mim, e o outro pros nossos filhos. Então, atenderia, né? Mas, por exemplo, se eu e o Anderson tivéssemos mais um filho, esse condomínio já não atenderia, tá? Mais uma vez, gente, essa é uma regra desse condomínio, tá? Não é pra você pegar, você tá indo, sei lá, pra Flórida e você dizer que a lei é essa lei lá. Não, eu não sei qual é a lei da Flórida, não pesquiso Flórida, porque eu não tô indo pra Flórida, tá?
Então eu estou falando da vivência e da lei desse condomínio que fica em Pittsburgh, na Pensilvânia, tá? E aí, quando eu recebi essa mensagem, eu falei, pô, beleza, já é esse condomínio, então pode ficar ainda na minha lista, né? Beleza, o tempo foi passando, não tinha, a gente, por mais que a gente entrasse pra namorar ali o Zillow, né, ou então no apartamento.com, pra dar uma olhada nas notas das escolas, né, porque lá nos Estados Unidos a escola ela é vinculada ao seu CEP, né? Então, a gente dava uma olhada, a gente dava uma pesquisada, percebia se naquele CEP tinha uma escola boa. E aí aqui em casa a gente tem as crianças nos extremos, né? Então a gente tem o Pedro nos anos de educação inicial e a Maria que já tá no ano final praticamente, né? Então eu tinha que ficar atenta às notas das escolas para esses dois segmentos, né? Não adiantava eu alugar uma coisa no lugar onde teria uma nota boa para o Pedro e não teria para Maria Clara, por exemplo, ou o contrário. Então isso também influenciava na minha busca, porque às vezes, cara, eu achava assim, uma casa linda, sabe? Assim, linda, linda, linda. Aí eu falava, putz, moraria nessa casa fácil. E aí quando eu ia ver a nota das escolas, não era boa. Então já, sai da lista, entendeu? Porque não vou nem tentar esse lugar no futuro, porque não vai atender a escola, né? E aí, beleza. E aí, como eu sei que o meu tempo vai estar muito corrida quando eu chegar nos Estados Unidos, eu pensei, o que é que eu posso fazer do Brasil? E aí, a minha empresa me garante um imóvel mobiliado por um mês. E nesse um mês, eu teria que achar minha casa, né, a minha residência. Eu fiquei com muito medo de um mês, gente, passa voando. Eu falei, cara, um mês passa voando. Meu marido não vai estar lá comigo. Eu vou estar sozinha com as crianças. Eu vou começar plantão. Eu não trabalho na enfermagem aqui no Brasil. Vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo sabe. Falei, então quer dizer, eu vou estar naquele momento onde eu vou estar, né, relembrando as coisas e aprendendo coisas novas e tudo mais. Falei, cara, será que eu vou ficar esse um mês atrás de casa lá com duas crianças atrás de mim? Falei, não. Vou ver o que eu consigo do Brasil. Beleza. Aí, mas teve algo que aconteceu que me motivou muito mais para eu fazer a aplicação, tá? Eu tava vendo uns grupos de desapego e acabou que eu encontrei uma pessoa desapegando de muitas coisas legais. E aí eu fiz uma proposta, conversei com essa pessoa e tudo mais. E aí eu acabei adquirindo algumas coisas com essa pessoa, que mora lá, mas que tá de mudança. E aí eu falei, olha, eu não vou chegar agora. Faz sentido pra você de você segurar isso pra quando eu chegar, ou você precisa desapegar disso agora? E aí essa pessoa falou, não precisa tirar agora não, porque eu só preciso que tire em abril. Aí eu falei, então ótimo. Então, né, foi calhando assim, né? Só que ao mesmo tempo, se eu fosse aproveitar essa oportunidade de já comprar algumas coisas, aonde que eu ia botar essas coisas? Entendeu? Aonde que eu ia pegar e enfiar essas coisas que eu tava ali querendo comprar? Porque se a minha empresa me dá um apartamento mobiliado ou uma casa mobiliada, onde é que eu vou enfiar a mobília que eu tô comprando? Vocês entenderam? E aí eu, conversando com meu marido, eu falei, putz, Santos, bora aplicar para um apartamento? E bora aplicar para esse condomínio, que já é um condomínio que eu já tô olhando há mó tempão, né? O que você acha? E aí a gente conversando, vendo os modelos, as plantas, né, das casas ali, né, porque são apartamentos, né? Então, a planta dos apartamentos e tal. Cara, bora fazer um teste. Vamos aplicar, né? E aí eu falei, então vamos. Só que, antes de eu fazer a aplicação, pelo site da Zillow, eu já tinha mandado vários e-mails, mensagens, né? Nesse site tem ali você preencher o cadastro e mandar a sua mensagem. E eu não tava recebendo resposta pela Zillow, entendeu? Eu mandei, eu acho que mais de 4 mensagens e não recebi nenhuma resposta. Aí eu falei, cara, eu vou então logar no site do
apartment.com e vou mandar uma mensagem por lá. E vou ver se por lá eles me atendem. Aí mandei uma mensagem, tipo assim, eu tô de mudança, eu gostaria de saber se eu já posso aplicar, mesmo estando fora, tal, não sei o que, bababá. E aí, me responderam, falaram, você pode fazer a aplicação diretamente no site. Aí eu falei, opa, então, peraí, então existe a possibilidade de eu aplicar do Brasil, né? Aí eu falei, antes de eu aplicar, eu vou ligar pra saber. Aí eu peguei, liguei, aí eu expliquei minha situação, né? Aí a moça falou assim, não, você aplica no site, tal, não sei o quê. Aí beleza. Aí pelo site, gente, pra quem não sabe, lá nos Estados Unidos, né, que nem aqui no Brasil, tipo assim, tem uma casa pra alugar. Eu vou ali, marco com o corretor e vou ver a casa, vamos supor, né? Lá nos Estados Unidos, você paga pra você poder fazer a aplicação. Então é um dinheiro que você não sabe se vai dar certo ou não vai dar certo, entendeu? E nesse condomínio especificamente, o valor da aplicação era $60 por adulto. Então, automaticamente, eu teria que pagar junto com meu marido $120. Só para fazer a aplicação, tá, gente? Só para mandar, assim, os meus dados, falar que eu tô interessada no apartamento tal, X, Y, Z, entendeu? Só para isso. Pra mulher lá, o cara lá, sei lá, analisar e dizer que se passou ou se não passou. Entendeu? Aí eu me lembro que o meu marido até ficou assim, né? Falou, cara, será que é melhor a gente pagar? A gente não tem social, a gente não tem nada, tal, não sei o quê. Aí eu falei, amor, vambora. Vamos aplicar esse negócio, vamos ter fé que esse negócio vai dar certo. E se não der, a gente já sabe que não dá mesmo do Brasil. E aí a gente não aplica mais nenhum, né? Pra não perder dinheiro. E a gente aplica quando chegar lá, né? Aí a gente aplicou, aí a moça me mandou umas opções que eu já tinha visto no site, aí ela me mandou algumas opções, conversando comigo sobre o apartamento e tal, não sei o quê. E aí a gente decidiu aplicar pra a planta que era maior, né? E a gente falou, beleza, a gente quer esse apartamento, a gente vai aplicar pra esse. Então você tem que aplicar exatamente, né, pra aquele apartamento. Aí você faz um cadastro, a moça te manda o link. Aí você faz um cadastro, você bota seu nome, seu e-mail, né? Você bota quem que vai trabalhar nos Estados Unidos, né? Você tem que botar o nome do empregador e tal. Aí você tem que listar lá o outro adulto que vai morar, você tem que listar também os menores de 18 anos que vão morar. Aí você anexa um documento de identidade, né? No caso, eu anexei o passaporte. Anexei minha job offer, né? Anexei minha job offer e anexei também o contra-cheque do meu marido do Brasil. Falei, vou anexar porque de repente comprova, né, que existe uma renda também e tal. Mas no final, gente, não adiantou o contra-cheque do meu marido porque é uma renda do Brasil. Eles não utilizam isso, pelo menos, né, foi o que eles me falaram, que eles não utilizam como parâmetro, tá? Aí, beleza. Aí a gente aplicou, era uma quinta-feira. Eu apliquei na quinta. Fizemos, aí você faz o pagamento, aí vem lá, né, dizendo pra você cadastrar um cartão, pra você fazer o pagamento. Faz o pagamento. Aí, no que faz o pagamento, beleza, manda um e-mail. Aí você recebe um e-mail dizendo, a sua aplicação foi feita, aguarde até 72 horas úteis pra poder ter uma resposta. Era uma quinta, à noite. Eu apliquei à noite. Quando foi na sexta-feira, a moça me mandou mensagem por e-mail, falou, olha, a gente recebeu a sua aplicação, a gente vai analisar e na segunda-feira a gente te dá uma resposta, se você vai ser aprovado ou não. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, Deus, tá nas suas mãos, o que tiver que ser, vai ser, né, e vambora. Passamos o final de semana, já sabia que eu não ia ter nenhuma resposta, né, com relação a isso e tal. Aí, quando foi na segunda-feira, aí eram, tipo assim, umas 3 horas da tarde. Eu falei, putz, mulher esqueceu de mim, né? Não mandou mensagem. Vou mandar um e-mail pra ela. Aí, mandei um e-mail, né? Falei, tá tudo bem, né? Você falou que ia retornar hoje. Como é que foi a análise? Você tá precisando de mais algum documento, né? Tipo assim, tem mais alguma coisa que eu posso te oferecer, né? Tal, não sei o quê. Cara, no que eu disparei o e-mail pra mulher, eu não sei se a mulher já tava pra me mandar o e-mail, foi muito engraçado. No que eu disparei o e-mail, logo em seguida já chegou um e-mail dela. E aí chegou com a resposta, dizendo que a gente tinha sido aprovado.
Só que a gente foi aprovado com uma condição, né? Então, eu recebi muitas perguntas de vocês com muitas dúvidas. Eu já tô aqui tentando responder já ao longo da live. Uma das perguntas eram se a gente tinha que dar algum calção, alguma coisa, né? E aí, nesse condomínio, como é que funciona? Se eu e meu marido, a gente tivesse credit score nos Estados Unidos, poderia ser aprovado e a gente só teria que pagar uma taxa de $250 como depósito, tá? De segurança. Só que, como nós não temos credit score, então a gente foi aprovado sobre uma condição. A condição da gente fazer um depósito no valor de 1 mês de aluguel. Tipo o calção que a gente faz aqui no Brasil, né? Quando você aluga um apartamento aqui, ou uma casa, muitas vezes você tem que dar o calção de 3 meses de aluguel, né? Eu me lembro quando eu vim mudar aqui pro outro apartamento que eu morava, né? 7 anos atrás, a gente teve que dar um calção de 3 meses de aluguel, que fica exatamente para devolução no final, ou então você pode usar como débito de mensalidade, né? De mensalidade do aluguel, ou então se tiver algum dano, alguma coisa, eles usam esse dinheiro. E aí a gente foi aprovado nessa condição. Então, ao invés de... Eles não poderiam aprovar um depósito só de 250, então eles pediram um depósito do valor do aluguel, tá? Antes você já me pergunta o valor do aluguel, 1.770, tá? E aí, eu e meu marido, e aí, concorda? Não, concorda. Beleza, vambora. Vamos falar que a gente aceita esse acordo, né? De quando chegar lá pagar o aluguel e o depósito. Aí, beleza. Aí, a gente mandou mensagem dizendo que a gente tinha aceito a proposta, né? Aí eles mandam o contrato mesmo pra você dar uma lida, um contrato gigante, com tipo assim, a política do condomínio, o que você pode fazer lá dentro, o que você não pode fazer. Ah, se você perder a chave de sei lá o que, você tem que pagar XYZ, né? Nesse condomínio é obrigatório você fazer um seguro de apartamento, né? Aqui no Brasil também é assim, pelo menos onde a gente morava, a gente também teve que pagar um seguro. E aí o seguro de lá que a gente tem que fazer é a cobertura mínima de $100 mil. Então, a gente assina um documento dizendo que a gente sabe que a gente vai ter que fazer um seguro de $100 mil. E você tem que, pra você se mudar, você já tem que ter no seu nome a conta de gás, a conta de luz, a internet, conta de luz, gás e internet, isso. E o seguro tem que estar já no seu nome, já pra você poder pegar a chave do seu imóvel no dia lá que você escolheu que você ia entrar no imóvel. Aí, beleza. Aí, a gente falou que a gente queria, que a gente aceitava. Aí, aí eu esqueci de falar uma coisa importante. Aí, quando você diz que você aceita, que quando você é aceito, eles cobram uma taxa administrativa, que eu já sabia que eles iam cobrar, que é um valor de $299. Só que eles tentaram cobrar no meu cartão e eu não tinha convertido o dinheiro, né? Porque eu uso a Nômade. Eu não tinha convertido o dinheiro suficiente. Aí eu mandei um e-mail pra eles, eu falei, olha, vocês tentaram passar $299, mas eu não sabia quando que vocês iam passar e eu não converti o dinheiro. Mas agora o dinheiro já tá convertido, tal, pode passar de novo, que já tá lá o dinheiro. Aí a mulher mandou mensagem, sinto muito, nós não podemos cobrar de novo no cartão uma vez que foi negado. É alguma política, assim, que não pode passar, entendeu? Então agora a gente precisa receber um cheque. Eu falei assim, minha filha, eu tô no Brasil, como é que eu vou mandar um cheque? Primeiro que aqui no Brasil a gente nem usa cheque, né? Aí eu pensei, como é que eu vou mandar um cheque pra essa mulher agora de $299? Por que essa bendita não me cobra de novo no cartão que eu tô dizendo pra ela que ela pode passar nesse cartão? Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu tinha colocado o número de uma amiga minha da Flórida como um número de contato. Aí eles me explicaram, eles falaram assim, por que você não fala com a sua amiga da Flórida pra ela mandar um cheque pra gente pela USPS, com entrega rápida até amanhã, pra poder fazer esse pagamento. Aí eu falei, mas pode ser assim? Alguém fazer o cheque pra mim e tal? Ah, pode. Aí eu falei, cara, peraí, eu tenho amigos que já moram na Pensilvânia, né, em Pittsburgh, que são enfermeiros lá. Aí eu falei, não, calma aí que eu vou ver se algum amigo meu que já mora aí pode fazer isso pra mim então, porque já mora aí em Pittsburgh, não ia precisar pedir pra
minha amiga da Flórida fazer um cheque, ir na USPS pra mandar pra eles, entendeu? Aí eu entrei em contato com uma amiga minha. Aí eu falei, cara, tu me ajuda nisso? Tu tem como levar um cheque lá? Eu deposito pra você o dinheiro e você vai lá e entrega esse cheque pra esse cara? Porque eles não podem mais aceitar o cartão de crédito e tal. Aí ela, não, beleza. Hoje eu tô de folga. Eu levo lá o cheque pra você. Aí eu falei, oba, graças a Deus consegui resolver isso. Então, ó, fiquem atentos vocês, porque eles cobram a taxa administrativa sem nem avisar que vão passar. Então, se você chegar nessa hora de alugar apartamento, se você for tentar alugar, né, do Brasil e de repente tiver uma taxa administrativa, já fica de olho nisso, né? Porque pelo menos no meu caso, eles tentaram passar, não conseguiam, eu só podia pagar por cheque, tá? E resolvido o problema, pagamento da taxa administrativa feita, eles mandaram um contrato para eu e meu esposo assinarmos. Gente, aí pra ler aquilo tudo em inglês, só Jesus na causa, né? Mas ok, a gente leu as partes importantes lá. Chegou uma hora que eu falei assim, meu amor, é isso, né? Tá tudo bem, isso aqui. E depois com calma, a gente vai lendo com calma, cada dia a gente lê um capítulo. Aí, mas a gente viu lá as regras da academia, regra da piscina, regra de sei lá o que, né? E tal, enfim. Aí, beleza. Aí a gente assinou tudo. E aí a gente ficou esperando eles assinarem e mandarem pra gente. Aí daqui a pouco, no outro dia, isso já era um outro dia, aí eu recebi um e-mail. Monique, a gente teve um problema com relação à sua aplicação. Eu falei, gente, não é possível. Eu falei, puta que pariu, cara, já tava tudo indo certo, o que aconteceu? Porque a job offer que você me mandou tá dizendo que talvez você comece a trabalhar somente em agosto. E como você está solicitando o aluguel para antes de agosto, a gente não pode aceitar essa job offer. Você tem que arrumar uma job offer diferente. Aí, cara, esse povo não entende de imigração, né? Aí eu falei, não, é porque é uma data possível, mas eu já estou de mudança. Aí eu mandei o print do bilhete de avião, entendeu? Aí eu falei, não é essa data, entendeu? Mas a gente precisa de um documento, outro documento com a data. Tá bom, beleza. Aí entra em contato com o hospital, né? Aí eu expliquei a situação, falei, olha, eu preciso que vocês mudem porque eu tô aplicando para um apartamento e eles não estão aceitando essa job offer por conta da data que tá dizendo que eu só vou começar a trabalhar em agosto. Mas a gente já sabe que não vai ser em agosto, tal, não sei o quê. Tem como fazer outra job offer pra mim? Tá. Aí, naquele dia, nenhuma resposta. Aí eu falei, meu Deus, daqui a pouco eu vou perder esse apartamento por causa dessa porra dessa job offer, não é possível. Aí eu falei, não, tá bom. Falei, no outro dia a gente vai resolver esse problema. Aí eu mandei mensagem pra eles dizendo, olha, segura aí que eu vou conseguir essa job offer, é só uma questão de tempo, tal, não sei o quê. Aí beleza. Aí no outro dia, eu mandei outro e-mail, pedi pra um outro amigo meu que trabalha lá, falei, poxa, dá uma pressãozinha aí, pede pra eles liberarem essa job offer pra eu poder anexar lá, porque senão daqui a pouco eu tô perdendo esse apartamento pro bobeiro. Aí, nem sei se eu perderia o apartamento, né? Mas nessas horas a gente não sabe como é que é o processo, né? Aí eu sei que me mandaram a tal da job offer. Aí eu fui lá, mandei pro cara. Aí na hora o cara já me mandou o contrato com todas as assinaturas. Minha, do meu esposo, deles, confirmando tudo direitinho. Aí me mandou os telefones que eu tinha que ligar pra poder fazer ligação do gás, ligação da light, ligação da internet. Aí falou que eu tinha que já fazer o seguro, tal, não sei o que, bababá. Aí eu falei, ok. Aí eu falei, bom, agora então eu vou ver o que mais que eu consigo resolver dessa questão agora, né? O meu não tá em processo administrativo, do meu marido que tá em processo administrativo. Aí, beleza. Eles indicam uma seguradora. Aí eu falei, cara, pra evitar a fadiga, eu vou fazer com essa seguradora que eles indicam. Vou cotar com eles e vou fazer com eles. Melhor do que eu ficar me estressando, buscando agora a seguradora, que eu nem moro nos Estados Unidos ainda, né? Beleza. Gente, aí eu entrei em contato com a tal da seguradora. Aí expliquei pra mulher, falei, olha, eu tô começando um contrato novo, tal. Ela, qual o CEP? Aí passei pra ela, tal, não sei o quê. Aí eu falei, lá tem que fazer um contrato de um seguro de, no mínimo, $100 mil.
e eu gostaria de saber com vocês e tal, não sei o quê. Aí a mulher, peraí, calma aí que eu tô vendo com fulano, tô vendo com ciclano. Gente, é igualzinho aqui no Brasil, tá? Vocês já vão se esperando aí, porque eu acho que foi até pior do que no Brasil, vou te ser sincero. Aí não sei o que, calma aí que eu vou passar pro fulano, peraí que eu vou passar pra ciclano, não sei o que. Aí cada passagem de ciclano, fulano e beltrano, aí você tem que explicar a porcaria da história toda de novo, né? Aí, até que uma mulher me atendeu, super boazinha, falou, não, Monique, eu já entendi o seu caso, eu vou te passar pro sales, né? Pras vendas. Aí eu falei, ótimo, maravilha, me passa pras vendas. Aí, minto, o tal do passar um pro outro foi porque eu recebi um e-mail dizendo que era pra eu clicar por e-mail pra poder fazer a parte do seguro com eles, só que tava dando erro, né, na página. Então por isso que eu tive que ligar, e toda hora eu tinha que falar que eu tava querendo fazer um seguro e que a página tava dando erro e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Por fim, a mulher me passou pra uma mulher que fazia sales, né? Aí, tudo em inglês, gente. É tudo em inglês, não tem nada de português não. É falando com a mulher em inglês mesmo e vambora. Não pode ter medo, gente. Não pode ter medo, não. Aí a mulher me passou lá, falou assim, pra você fazer um seguro aqui de 100 mil dólares, mais seguro, fazendo um seguro também que cubra os seus móveis e tal, não sei o que, aquele papo de vendedor, né, gente? Aí vai, anexa aqui, bota lá e faz assim, né? Aí ela falou assim, a primeira parcela fica 28 dólares e depois você vai pagar 10 parcelas de 18 dólares e alguns centavos. Tá tudo bem pra você? Aí eu falei, tá tudo bem, entendeu? Porque eu não ia cotar com outra pessoa. Aí ela, então ótimo, então eu vou te mandar a proposta pro seu e-mail, me passa seu e-mail. Aí eu passei meu e-mail pra ela. Aí falou assim, então agora você continua só pelo e-mail, porque no e-mail você tem um botão, você clica e você continua. Falei, ok, muito obrigada. Beleza. Aí eu peguei, fui acessar a porcaria do e-mail. Aí bota lá, né, clique aqui pra continuar com a proposta do seu seguro. Aí me levava para uma outra página que falava assim, autenticação multifatores. Vamos mandar um SMS para você ou uma mensagem de voz para o número com final 5825. Eu falei, gente, que número é esse, 5825? Porque eu nem tenho esse número nos Estados Unidos. Aí eu fui olhar, né, pra ver se eu tinha, sei lá, colocado o número da minha amiga da Flórida, se eu tinha colocado o número da minha amiga da Pensilvânia, alguma coisa assim. E não era o número de ninguém. Eu não sei que número era aquele. 58, 25, 28, 52, eu já nem sei. Aí eu falei, puta que pariu, cara. Pra que essa mulher botou essa merda de fator? Eu não tô nos Estados Unidos, eu não tenho nem esse número de telefone. Aí, tô eu ligando pra mulher de novo, né? E liga. Aí, e o número que a gente ligava caía num lugar e você era jogado pra outro. Se você quer não sei o que lá, clique 1. Se você quer não sei o que lá, clique 2. Não sei o que lá, clique 3. E no final você não chegava em um lugar. Cara, gente, eu acho que eu liguei umas 7 vezes. Quando eu conseguia falar com uma pessoa, eu explicava toda a situação, aí a pessoa, não é aqui, calma aí que eu vou te direcionar pro lugar certo. Aí entrava na tal da musiquinha, aí você ficava clicando, eu sei que no final a ligação caía. Cara, foi um caos. Aí eu falei, cara, não é possível. E eu não gosto nada que me dê muito trabalho. Em que sentido, gente? Porque eu sou das terapias energéticas, né? Eu falo assim, cara, se tá dando muito trabalho, é porque não é pra ser, entendeu? Aí eu falei, quer saber? Eu acho que não deve ser pra fazer esse negócio, porque eu nunca vi tanta demora. A mulher tá querendo me vender um produto e ela não tá conseguindo me vender esse produto, entendeu? Eu tô querendo comprar, eu não tô nem barganhando com a mulher, porque eu não sei nem se eu consigo barganhar esse negócio. Falei, eu só quero comprar esse negócio e eu não tô conseguindo. Imagina um dia que, sei lá, Deus me livre e guarda, eu preciso acionar esse seguro. Como é que eu vou acionar esse seguro? Porque eu tô querendo comprar e não tô conseguindo. Acionar deve ser difícil pra cacete, né? Aí eu falei, não, gente, eu já não vou fazer com eles. Aí eu peguei e liguei, mandei mensagem pra minha amiga que levou o cheque lá pra mim. Eu falei, cara, você conhece alguma seguradora aí? Ela falou, cara, eu fiz numa seguradora X, na época foi o preço mais barato pro meu carro, eu acho que eles fazem também de imóvel. Dá uma olhada. Aí eu falei, beleza, aí digitei no Google, né? Aí mandei e-mail pra 2 representantes que representavam essa empresa. Aí uma eu vi que ela não tinha boas recomendações de estrelinha no Google, né? Aí eu falei, cara, sei lá, né? E o outro cara não tinha nem falando bom, nem falando mal também, né? Sei lá, eu mandei mensagem pro cara também.
Cara, o cara me respondeu na hora, assim, tipo, na hora. Aí eu, o que o senhor precisa, tal? Ele, preciso do seu nome, da sua data de nascimento e do endereço do local que você precisa que esteja segurado. Aí eu mandei pra ele. Aí, gente, perguntas, coloquem no ponto de interrogação, tá? Porque tá subindo um monte de pergunta aqui, eu não tô respondendo vocês, mas não é porque eu sou mal educada, não, é porque eu não vou vendo, entendeu? Botem aqui no ponto de interrogação que no final eu abro o ponto de interrogação e eu vou respondendo tudo aquilo que eu não respondi. Aí, mandei pra ele, aí ele me mandou um orçamento, aí ficou mais barato do que aquele outro, tá? Ficou entrada de $28 e 10 parcelas de 14 e alguma coisa. Então, quer dizer, ficou $4 mais barata a parcela. Ficou com uma cobertura melhor ainda do que a mulher queria me oferecer, né? Aí eu falei com o cara, eu falei, olha, vou fechar com você. Eu falei, você posso pagar tudo? Aí, porque eu não queria ficar parcelando esses negocinhos muito pequenininhos, entendeu? Aí eu falei, eu posso pagar tudo? Porque o valor total de um ano daria $168. $168. Aí eu falei, eu posso pagar tudo? Aí ele falou, pode. Aí eu falei assim, então eu prefiro. Aí ele falou assim, olha, pra você fazer o pagamento, eu vou precisar que você me ligue. Porque informação de pagamento não pode ser dado por e-mail. Precisa ser por telefone. Aí eu falei, não tem problema, eu te ligo. Aí eu liguei pra ele. Aí ele falou assim, então tá bom, então a gente vai pagar hoje $168 pra começar a cobertura hoje. Eu falei, não, a cobertura hoje não, porque eu não tô morando lá ainda. Eu quero a cobertura a partir do dia X, que é quando eu vou me mudar. Aí ele falou, então nesse caso, então você não vai poder pagar o valor todo. Então você vai pagar somente $28 pra gente fazer a apólice, porque eu sou obrigada a mandar a apólice pra administração do condomínio, entendeu? Porque senão eles não entregam a chave. Aí eu falei assim, então tudo bem. Então eu pago os $28, você me libera essa apólice, eu já mando pro condomínio e quando de fato entrar em vigor, eu faço o outro pagamento pra você. Aí ele falou, não, beleza. Aí a gente pode parcelar. Eu falei, então tá bom. Aí tu parcela aí do jeito que tu quiser. Beleza. Aí foi assim que a gente fez. Aí eu paguei $28, aí você passa todas as informações por telefone, ele faz a cobrança dos $28 e aí manda a apólice pra você. E também anota o e-mail pra onde ele também tem que mandar a apólice, porque eles também mandam a apólice, entendeu? Aí o condomínio lá me passou o e-mail que tinha que receber, né? Então eu mandei, né, pra onde que tinha que ser feita a comunicação do seguro, né? Fiz a cobertura de um ano, né? E com a apólice de $100 mil conforme solicitação, né? Que o valor mínimo $100 mil. Beleza. Aí eu falei, pronto, resolvi mais uma coisa. Então agora eu já consegui alugar o apartamento, já consegui fazer a parte do seguro, que é obrigatório. Com calma eu vou fazer, então, a ligação do gás, a ligação da luz e a ligação da internet, né? Aí eu falei, beleza. Aí nisso, gente, eu agora, eu falei até pro meu marido, eu falei assim, gente, eu tô assim, impressionada como eu tô conseguindo resolver as coisas por telefone. Então, meus amores, uma breve pausa aqui, estudem inglês, tá? O meu inglês não é perfeito, eu não acho que a gente consegue fluência estudando inglês, não acho, assim. Eu acho que fluência vem quando a gente tá inserida ali na cultura realmente, no dia a dia, no vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu acho que ali vem a fluência. Mas eu acho que a gente é totalmente capaz de chegar nos Estados Unidos com inglês avançado, entendeu? Não fluente, mas avançado, tá? Então, eu fiquei super feliz. Eu falei, cara, eu consegui alugar, eu consegui fechar o seguro, o pepino com a outra seguradora que não fechei, né? Aí eu falei, cara, eu vou tentar resolver o negócio do gás. Ligo eu pro gás. Aí explica pra mulher a situação, né? Aí eu falei, não, é porque eu aluguei um apartamento e eu vou me mudar tal dia e um dos requisitos é que eu já comunique a companhia de gás. Aí ela, tá, qual é o lugar que você vai morar? Qual é o nome da rua? Aí eu, Avenida Ducan, eu falei Avenida Ducan. Avenida Ducan, não sei o que, não sei o que lá. Ela, como é que é? Aí eu falei, ai, puta merda, já começou essa história de como é que é, né? Ela, você pode soletrar? Aí eu falei, posso. Aí eu falei, D-U-C. Aí ela, é Ducan.
Aí eu, minha filha, é Dukan. É porque eu falei Dukan. Aí ela, já apareceu aqui pra mim. Eu, ai, que bom. Aí eu falei, ai, gente, agora eu já aprendi a falar o nome da minha rua, pelo menos. É Dukan, não é Dukan, tá? Aí eu falei, beleza. Aí ela achou lá e tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, olha, eu vou precisar que você anote o seu código do seu gás e que você me mande um e-mail. E em até 3 dias a gente vai retornar pra você, tá bom? Aí eu falei, tá bom. Eu doida que ela me mandasse um e-mail, né, gente? Porque pra mim uma das piores coisas que tem é anotar e-mail, né? Aí ela... Mas, gente, muito simpáticos. Todos. Eu acho que eu fui bem tratada por todas as pessoas que me atenderam, sabe? Assim, super acolhida, tá? Aí ela me passou o endereço eletrônico dela. Ela falou assim, no endereço eletrônico você vai digitar esse número que eu falei pra você, que é o seu código, e você vai mandar a cópia do seu passaporte. Porque você não tem Social Security e tal, não sei o quê. Aí, beleza. Aí mandei, tô esperando lá dar os 3 dias úteis pra mulher resolver lá o problema do gás. Aí resolvi o negócio do gás. Aí hoje eu falei, cara, eu vou resolver o negócio da light, né, da luz. Aí liguei. Aí no final, minha filha, eu lá no tal das musiquinhas e das orientações, o cara falou assim, hoje não tem ninguém trabalhando no escritório, o nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 8 às 5. Aí eu falei, ué, gente, hoje não é segunda? E tipo assim, era, sei lá, 1h30 da tarde. Eu falei, gente, é 1h30 da tarde, esse povo não tá trabalhando não. Aí eu não entendi nada, eu falei, deve ter sido algum erro do robô, né, assim, sei lá, achou que era domingo, alguma coisa assim. Aí eu falei, cara, vou entrar no site, vou dar uma olhada pra ver se eu consigo resolver pelo site isso, porque de repente... Porque na gravação, teve uma hora que o cara falou, se você quer ligar, startar, não sei o que, você consegue fazer isso pelo site, tal, não sei o que. Eu fiquei atenta, né? Aí eu falei, cara, o cara falou que dá pra fazer pelo site, então vou fazer pelo site. Aí eu entrei no site, lá... Aí, o único problema. Você só pode fazer quando faltar 30 dias pra sua mudança. Então, eu não consegui fazer. Aí eu falei, então tá bom. Então, agora, pelo menos, eu já entendi que pelo site é possível, entendeu? Então, próximo passo, fazer a ligação da luz, né, quando tiver próximo. E amanhã eu vou ligar pra internet, pra ver se já consigo já deixar meio que agendado ou não, né? Então, beleza. Então, isso já tá resolvido. Porque se eu resolver a internet e resolver a luz, eu já tô com todos os parâmetros necessários pra poder conseguir pegar a chave do apartamento. Beleza. Monique, mas você não visitou o apartamento. Não visitei mesmo não, gente. É na cara e na coragem, é na fé em Deus, de que vai dar tudo certo e que eu vou adorar o apartamento, tá? É isso mesmo. Eu vi a planta, eu vi o condomínio e é isso, entendeu? Eu e meu marido, a gente não é muito fresco, entendeu? Então, assim, tá tudo certo, sabe? Assim, é um ano, é momentâneo, é pra gente se estabelecer, pra gente poder ver qual é a vibe do local, entendeu? E tá tudo certo. Então, apartamento foi assim que eu fiz. Então, gente, só recapitulando bem rapidinho pra gente poder falar de escola, tá? Apartamento site de busca, eu utilizei o Zillow e o Apartment.com. Entre os dois, eu preferi o Apartment.com porque eu acho que eu tive mais retorno deles do que da Zillow. O da Zillow, até hoje, eu não recebi nenhum retorno de nenhuma aplicação que eu mandei, tá? Nesse mesmo condomínio, tá? Lá é bom porque você já vê as notas da escola que vão atender os filhos de vocês. Por quê? Porque você só consegue matricular o seu filho na escola se você tiver já um endereço. Se você não tiver certeza do endereço, não adianta você tentar matricular os seus filhos. Não, por mais que você ligue para a escola e fale assim, daqui do Brasil, olha, eu tenho certeza que meu filho vai estudar nessa escola, eles só vão deixar vocês matricularem quando você tiver uma comprovação de aluguel. Tá bom? Comprovação de aluguel, tá? E aí, por que eu optei fazer isso daqui? Porque eu preciso ganhar tempo. É puramente uma estratégia de tempo, tá? Quando eu chego nos Estados Unidos, eu começo a trabalhar em 2 semanas. O meu marido, gente, ele não está indo para ficar comigo, porque ele não conseguiu o visto dele por conta do processo administrativo.
Então eu fiquei pensando, eu com 2 crianças, para definir ainda apartamento, não vou definir quando eu chegar lá. E outra, eu comprei móveis já que eu preciso retirar da casa da pessoa. E eu precisava de um local para botar os móveis dessa pessoa. Então eu precisava de um apartamento. Ou então eu ia alugar um galpão, eu ia fazer alguma coisa disso. Só que eu já quis unir o útil ao agradável. Eu falei, cara, já que eu já comprei esses móveis do Brasil, eu vou pegar esses móveis e eu já quero levar para casa. Então foi somente uma estratégia, tá? Que eu utilizei e que para mim e para minha família fez sentido, tá bom? E como a gente é muito de boa com isso, então assim, não tá... Cara, esses condomínios, eles têm regras muito, muito certinhas, sabe? Assim, eles têm regra de como jogar o lixo, de como manter a casa, eles são obrigados a pintar, eles são obrigados a guardar. Então, assim, cara, é tão amarradinho que vai ser muito pouco provável eu não gostar do apartamento, tá? Mas se eu não gostar, depois eu falo aqui pra vocês. E eu vou morar lá 1 ano. Então, é isso. É 1 ano lá. Aí, beleza. Então, a casa, resolvido, tá? Aí, eu peguei e tava preocupada. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, certo? Como é que ficam as minhas crianças? O dia que o meu marido estiver lá, beleza, ok. Mas e os dias que meu marido não estiver? Que o meu marido vai ficar muito menos lá do que lá, né? Até sair essa decisão aí maluca desse visto. E aí eu fiquei pensando. Falei, cara, o que eu vou fazer com os meus filhos? Aí de início, né, como o ano letivo lá nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil, o ano letivo, ele começa lá em agosto. E agora, né, em maio, já é a reta final. Maio são as últimas semanas de aula. Aí eu pensei, cara, não vou botar eles na escola, né? Maria Clara já tem 16 anos, fica com Pedro pra mim. Eu me certifiquei que legalmente poderia. O dia que eu tiver que trabalhar, eu trabalho e volto pra casa e Maria Clara tá cuidando do Pedro. A Maria Clara me ajuda muito com o Pedro já aqui em casa, né? Pra quem não sabe, gente, eu tenho 2 filhos. Maria Clara tem 16 anos e o Pedro tem 7. Pedro é autista, tá? E eu falei, é isso que eu vou fazer. Só que em contrapartida, eu tava assim muito preocupada de deixar principalmente o Pedro sem nenhuma atividade, entendeu? Porque se ele ficar só em casa com a Maria, vamos supor, né? Ele não vai falar inglês. Ele não vai interagir, né? A gente pode sair, interagir, né, nos dias que eu tiver de folga e tal, não sei o quê. Mas eu comecei a ficar preocupada. E eu comecei a ficar preocupada com relação também, por exemplo, ao horário, né? Putz, eu tenho que dar plantão, eu tenho que estar antes das 7 no hospital. Não tem hora pra sair, né? Porque por mais que você fale de 7 às 7, a gente sabe que não é de 7 às 7, né? Então eu comecei a ficar assim um pouco pensativa no que eu posso fazer daqui do Brasil, entendeu? Aí eu comecei a falar com algumas amigas que já moram lá, que têm filhos e tal. E aí, você indica algum lugar? Cara, tem esse lugar e tal. Eu falei, poxa, mas o Pedro já tem 7 anos. Então, pro Pedro, ele já tem que ir pra escola, né? Então, assim, fica mais difícil de encontrar um lugar, jardim de infância pra ele, né? Porque os jardins de infância, eles não atendem mais a idade do Pedro, né? E aí, uma dessas minhas amigas que eu tava falando, ela falou assim, cara, olha, o que você pode fazer é matricular o Pedro no Summer Camp, né, no acampamento de verão. Porque o acampamento de verão já tá quase aí. Logo depois que terminam as aulas, começa o acampamento de verão. E bem ou mal, você já garante aí 2 meses dele no acampamento de verão. Aí eu falei, cara, legal. Aí ela falou assim, você já viu o lugar X? Esse lugar, cara, fica dentro do hospital. E eu acho que eles têm acampamento de verão. Dá uma olhada. Aí eu falei, cara, eu vou dar uma olhada. Porque eu já tinha mandado mensagem para alguns lugares que eu tinha achado na internet e eu não tinha tido retorno por e-mail, né? Aí eu falei, cara, já é outra coisa que eu vou ter que ligar, né? Aí eu mandei um e-mail. Na verdade, não foi nem um e-mail, né? Quando eu fui visitar o site, tinha lá aquelas fichas de cadastro, né? Aí eu fiz uma ficha de cadastro, expliquei minha situação, falei, olha, eu tô de mudança, eu gostaria de conhecer os programas pro meu filho, que tem 7 anos e tal, não sei o quê. Eu vou ser funcionária do Hospital X, vocês poderiam me passar as opções, o que vocês têm e tal, não sei o quê, beleza. Aí quando foi no outro dia, a mulher me respondeu. Falou, olha, já tô te mandando os valores,
tô te mandando a ficha de inscrição e a gente vai ter pra idade do seu filho, a gente tem o Summer Camp, que vai começar em junho e vai até agosto. Então vão ser 2 meses de Summer Camp. Começa às 6h30 da manhã e vai até às 6 da tarde. Aí eu, que legal. Aí a gente conversando por e-mail, tá, gente? Que legal, então eu posso fazer a inscrição e tal, não sei o que. Não, pode fazer a aplicação, você vai ter que pagar uma taxa de $75. E aí a gente faz a inscrição do seu filho, porque a inscrição tinha que ser enviada até dia 1º de abril. Aí eu falei, não, porque eu já quero enviar logo, porque tem que ser até 1º de abril, então eu já quero enviar logo. Aí ela, não, pode enviar. Aí eu mandei um e-mail, eu falei, olha, inclusive meu filho é autista, eu quero saber se tá tudo bem pra vocês e tal, não sei o quê. Aí, gente, a mulher não me respondeu. Aí eu já tava traumatizada, porque o meu filho, a gente foi matricular ele numa escola nova, pra ele poder ter uma vivência diferente antes da gente ir embora, mesmo que fosse por 1 ou 2 meses, e foi uma experiência muito ruim, sabe? E eu acho que eu fiquei mais traumatizada do que eu podia imaginar, sabe? Porque na hora eu me mantive muito forte, mas sempre que eu falo disso me dá vontade de chorar. Eu não quero chorar em live, porque vira e mexe eu choro em live com vocês, né? E pra mim o meu filho foi maltratado, sabe? E eu tirei ele da escola. Eu falei, eu não vou passar por isso agora. Foi uma decisão minha e do meu marido e da equipe que acompanha o meu filho, de não expor ele a isso, sabe? Nesse momento que a gente já tá no momento de mudança. Então, quando eu escrevi o e-mail falando que ele era autista e a moça não me respondeu, eu achei que pudesse ser, tipo, ai, caramba, sabe? Como se fosse um peso, sabe? Porque eu tinha acabado de viver uma experiência aqui muito ruim. E aí, eu fiquei super nervosa, assim, preocupada, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, será que ele pode ser que ele sofra o que ele sofreu aqui, sabe? Nessa escola especificamente, porque o meu filho, ele vai pra escola desde quando ele era pequenininho, eu nunca tive esse tipo de problema, sabe? E aí, eu me lembro que eu falei com meu marido, calma, não sei o que. Eu falei, pode ser coisa da minha cabeça, né, não sei o que. Aí eu falei com a minha filha, calma, mãe. De repente a moça vai te responder amanhã e tal. Eu falei, é verdade. Aí eu sei que eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, que o Senhor coloque pessoas boas no meu caminho, que o Senhor coloque pessoas boas no caminho do Pedro. Que ninguém maltrate ele, sabe? Ai, gente, desculpa, porque eu acho que me magoou muito o que aconteceu com ele, sabe? E aí eu sei que eu fiz uma oração pedindo a Deus. E aí, ela no outro dia de manhã me mandou mensagem. Gente, ela foi, assim, uma fofa, sabe? Eu me senti acolhida mesmo à distância, que eu não consegui ser acolhida aqui do lado da minha casa. E aí ela falou assim, a gente tá muito animado pra receber o Pedro. E eu quero que você me conte o que ele gosta. O que ele gosta de fazer. O que é difícil pra ele. E eu me senti tão assim, sabe, ouvida, sabe? E aí eu mandei um e-mail pra ela explicando, né? Eu falei, olha, ele gosta muito de... Ele quer fazer amigos, ele gosta muito de brincar de Lego, ele gosta muito de piscina. Aí eu falei das dificuldades dele também, né? Aí eu mandei um e-mail assim, né? Aí depois ela me respondeu de novo, ela falou, olha, mesmo que ele só venha pro acampamento de verão, que não vai começar agora, a gente quer muito conhecer o Pedro assim que vocês chegarem aqui. Então, vamos marcar uma reunião para você vir aqui, pro Pedro conhecer o local, para que a gente possa conhecer vocês, para que eu possa saber como instruir a minha equipe para atender o Pedro da melhor forma possível. Cara, eu achei assim incrível, sabe? Eu não sei, gente, como é que vai ser na prática, entendeu? Não sei como é que vai ser. Mas, só esse e-mail que essa mulher trocou comigo, sabe? Assim,
de querer já ouvir o que eu podia falar do Pedro pra ela e de estar disposta a olhar pro Pedro, sabe? Não como tipo um fardo, que nem ele foi olhado, entendeu? Mas como uma criança, né? Ele é uma criança. Eu me senti tão acolhida, gente. Eu falei assim, meu Deus do céu, que isso me dê forças pra eu continuar, sabe? E aí a gente concluiu a inscrição dele. E aí eu falei, cara, que bacana. Então, é isso. Concluímos a inscrição do Pedro no Summer Camp. Porque a minha filha quer ver se arruma um emprego no summer, durante o acampamento. Enquanto as crianças estão indo no acampamento de verão, os adolescentes normalmente vão em acampamento de verão também, mas buscam um emprego, trabalho, né? Ai, minha filha tá animada pra fazer isso. E aí eu até falei com a Maria Clara, eu falei, poxa Maria, que bacana, porque o Pedro vai estar no Summer Camp de segunda a sexta, né? Você pode arrumar um trabalho de 3 horas, 4 horas por dia, pra você já, né, ir ganhando seu dinheirinho, já ir fazendo as coisas e tal, não sei o quê. Aí eu falei, beleza. Falei, quer saber? Vou mandar e-mail pra escola. Aí eu falei, agora que eu já sei o lugar que eu vou morar, e eu já sei qual é a escola que vai atender o Pedro e a Maria Clara, eu vou mandar e-mail pra escola. Aí eu mandei. Aí mandei explicando, né? Eu falei, eu tô de mudança, tal, não sei o quê. E aí na minha cabeça, gente, eu achava que o Pedro não ia entrar na escola agora, né? Porque eu falei assim, cara, tá na reta final, né? O pessoal tá acabando o ano lá. Maio termina, final de maio termina. Eu falei, vão mandar eu fazer a inscrição do Pedro pro ano que vem, né? Pro ano que vem não, pro que eles falam que é a inscrição de 2026, 2027, né? E eu falei, tudo bem, beleza, porque o Summer Camp vai começar em junho, então vai ficar em casa com minha filha um mêsinho e pouco, tá tudo bem, depois vai pro Summer Camp. Aí, gente, eles me mandaram um e-mail, aí eles falaram assim, não, o Pedro pode vir na reta final, tipo assim, eles não escreveram reta final, que eu não sei nem falar reta final em inglês, né? Ele pode frequentar a escola nas últimas 5, 6 semanas, não tem problema. Vou te passar o link, tudo é link, gente. Vou te passar um link pra você fazer a sua inscrição. Olha, é muito link. E você vai descrever ali e tal, não sei o que, beleza. E no e-mail que eu tinha mandado, eu botei que o Pedro era autista e tal, não sei o que. Aí, cliquei no link e fui fazer a inscrição do Pedro. Aí, são muitas perguntas. Aí pergunta assim, tipo, o nome da mãe, o nome do pai, quem pode retirar a criança da escola, se tem alguma briga judicial entre pai e mãe, se tem alguma alergia, se tem algum diagnóstico. Aí você tem que anexar a vacinação da criança. Se você tem condição de pagar um exame médico e um exame dental pro seu filho. Aí, na hora, eu botei que não, porque na verdade eu não sei nem como busca isso nos Estados Unidos. E aí, logo embaixo, quando eu falei que não, aí eles falaram, então a enfermeira da escola vai te ajudar a fazer isso. Aí eu falei, então foi bom eu ter botado não, porque aí essa enfermeira vai poder me ajudar aonde que eu tenho que ir, né? Como é que eu faço, né? Pra fazer esses exames, né? Aí o que mais que perguntou? Perguntou, é estrangeiro? Se sim, qual é a língua que fala em casa? Com quem mora? Quem mora, fala que língua? Aí você meio que tem que descrever lá. Eu tô tentando aqui lembrar das perguntas. Aí eu sei que eu fiz lá a inscrição, aí tem um lugar que você tem que anexar o comprovante, né, de moradia, porque como a escola é vinculada ao CEP, então, assim, pra eles terem certeza que a gente tá mandando pro lugar certo, né? Aí eu botei o contrato, né, que eu já tinha, botei o contrato lá pra eles verem o CEP, aí botei o passaporte, expliquei que aí tem social? Não tem. Quando que a criança vai chegar? Aí você bota lá a data. Aí tem várias perguntas. Várias. Aí você vai meio que coisando. Aí no final, ele fala, você respondeu todas as perguntas, a gente vai enviar a sua inscrição. Aí enviou, né? Aí enviou, aí no outro dia eu recebi um e-mail dizendo que não tinha sido aceito, porque eu anexei
A caderneta de vacinação do Pedro, eu anexei... porque aqui no Brasil a gente tem aqueles que são os livrinhos, né? Aí na frente vem o nome da criança e as vacinas às vezes estão lá atrás, né? Eu só anexei a xerox da vacina, que não tava o nome do Pedro ali, nem nada. Eu nem me liguei nisso, né? Aí eles falaram, você tem que anexar a vacina que comprove que é do Pedro, tem que ter o nome do Pedro, tal, não sei o quê. Aí eu me lembrei do exame médico que eu fiz pro consulado, que o médico transcreveu as vacinas, inclusive para aquele papel em inglês, que vem a foto do Pedro e tal, não sei o que. Eu falei, putz, vou subir isso no sistema, né? Aí digitalizei, aí subi no sistema, aí passou, né? Aí eles aprovaram. Aí eles pedem 2 comprovações de residência. Eu só tenho uma, porque eu só tenho coisa. Aí eles me explicaram que quando eu chegar lá, aí depois eu dou a segunda comprovação, né? Aí beleza, mandei e-mail, aí eu falei, poxa, que legal que o Pedro vai poder, né, pegar essa reta final e tal. Gente, Deus é muito bom, cara. Eu não consigo não perceber as mãos de Deus, de verdade. Aí daqui a pouco, a secretária me manda mensagem de boas-vindas, de não sei o que, de não sei o que lá. Aí a tal da psicóloga, conselheira de não sei o que lá, me manda um e-mail falando que ela está muito animada de conhecer a minha família, muito animada de conhecer o Pedro, que ela quer tornar a experiência do Pedro a mais tranquila possível. Que então, pra gente poder visitar a escola assim que a gente chegar lá, antes do Pedro de fato iniciar e fazer as últimas semanas. E que também a gente vai fazer uma visita virtual, mandou a agenda pra gente também fazer uma visita virtual antes da gente chegar lá, pra gente conversar. E que se eu tivesse laudo do Pedro, se eu tivesse alguma coisa do Pedro, pra eu já mandar pra eles, porque a equipe toda ia estar estudando o Pedro, pra entender o que ele precisa, qual é o suporte que ele necessita, porque a escola tem suporte emocional, tem suporte de atividades de vida diária, tem suporte de inglês como língua estrangeira, tem suporte de ensino de sei lá o quê. Gente, eu fiquei boba. Eu fiquei boba. Depois da experiência que eu tive ruim, que eu tava muito, muito, muito triste, eu falei assim, gente, eu não tô acreditando nisso. Aí, a aula do Pedro será, eu até postei pra vocês, né, nos stories, a aula do Pedro será de 9 da manhã às 3h30 da tarde. Aí ela me explicou no e-mail que se eu matricular o Pedro num after school ou before school, que eu quando for solicitar o transporte, eu tenho que sinalizar onde o Pedro vai estar para o transporte poder ir buscar o Pedro, entendeu? Aí ela me passou 3 opções de before and after school para eu poder entrar em contato, para poder eu já dar uma olhada, para ver quais são os programas que tem e tal, para ver em qual que eu vou botar o Pedro. E que depois é só eu falar com o transporte, né? Então provavelmente tem que escrever. Aí tem os regulamentos da escola, né? Que negócio que não tem uniforme, né? Não pode chegar atrasado, gente, não pode chegar atrasado. Tá lá, dizendo que se você chegar mais do que 5 vezes atrasado, e o atraso dele, gente, é 5 minutos, tá? 5 minutos. Aí eles são obrigados a comunicar, sei lá o que, não sei das quantas. Que se a gente fosse ausentar da escola por entre 5 a 10 dias, parece, depois eu tenho que ler, eu só vejo os regulamentos aqui. A gente tem que fazer uma carta, por motivo de viagem, né? Se for motivo de viagem, tem que fazer uma carta explicando por que a criança não vai no período de tanto a tanto, não sei o que, bababá. Então eles são todos assim, sabe? Tipo de não pode faltar, não pode chegar atrasado, tal, não sei o que. Então isso é uma coisa que culturalmente, né, é diferente, porque aqui, às vezes, meus filhos chegavam atrasados, às vezes eu viajava. Quantas vezes eu não viajei com os meus filhos em aula, né? Vira e mexe, quando eu ia para os Estados Unidos, meus filhos matavam a aula mesmo, assim, depois tinham que recuperar, entendeu? Eu comunicava, obviamente, mas assim, era muito tranquilo, era uma situação muito de boa de resolver, né? Então, eu até tava conversando com a minha mais velha, eu falei, Maria Clara, não pode se atrasar, porque o horário da Maria Clara é diferente do Pedro. A Maria Clara, ela entra às 7h25 e o Pedro entra às 9h, entendeu? E o Pedro entra às 9h.
Então, Marilda emocionada. Marilda, hoje é o dia das emoções, né, Marilda? Gente, Marilda passou na Ericlex, linda, maravilhosa. E aí, então depois eu até salvei o regulamento, que eu vou dar uma lida depois com calma, né? Pra eu não me perder, até mesmo pra eu poder sanar as minhas dúvidas, né? Então a gente vai fazer uma reunião virtual antes de eu chegar. E quando eu chegar lá, eles pediram já pra eu ir pessoalmente também, pra conhecer não só a escola, mas conhecer o Pedro e desenvolver um plano de educação pro meu filho. Porque aqui, minha filha, não tem plano de educação nenhum pro Pedro, né? Nas escolas, por mais que a gente pedisse, não fazia, não tinha nada, né? Então vai ter um plano de educação e tal, não sei o quê. E da Maria Clara é o mesmo distrito educacional, né? Eu mandei, só que são e-mails diferentes porque são escolas diferentes, apesar de ser o mesmo distrito. Aí mandei, aí eles também falaram que eu podia matricular ela se eu quisesse nessa reta final. Só que a minha filha não estava querendo ser matriculada na reta final. Porque ela falou assim, já é adolescente, né? Ela falou, ai mãe, a galera já tá no ritmo de finalizar um ano. Eu vou chegar lá, tipo, sou eu sou Maria Clara e tal, não sei o quê. Aí vai parar e aí eu tenho que retomar depois. E pra mim, particularmente, por conta da minha situação migratória dentro da minha família, pra mim é jogo eu ter a Maria Clara em casa também nesse início, entendeu? Porque como o Pedro entra às 9 na escola, se ele não for pra algum before school, eu preciso de alguém que possa botar ele dentro do ônibus, né? E aí a Maria Clara poderia botar ele dentro do ônibus pra mim, né? Porque o dia que eu tiver no plantão de dia, eu tô no plantão, eu vou ter que chegar no plantão no hospital lá às 6h30, né? Pra pegar o plantão ali 6h45 e tal, 7 horas. Então, assim, pra mim, enquanto essa situação do meu marido não se resolve, é vantagem também ela não estar na escola. Então, o da Maria, eu fiz contato com eles, mas eu não fiz a aplicação dela, né? E aí, chegando lá, eu vou conversar com eles pra entender melhor como é que a gente pode proceder, né? Se não é, tipo assim, alguma coisa fora da lei da criança ficar um mês sem ir na escola, não sei, entendeu? Não sei. Vou ver como é que funciona isso lá, né? Se falar que é fora da lei, eu vou ter que dar meu jeito e Maria Clara vai pra escola. Mas se não, ela vai ficar pra poder botar o Pedro no ônibus pra ele ir pra escola. Então foi assim, gente. Foi assim que eu consegui o apartamento, foi assim que eu já matriculei meu filho no summer camp, já matriculei meu filho na escola. O que eu quero dizer pra vocês? Quando vocês chegarem nesse ponto, né, que eu tô, não, se existe algo que vocês podem fazer do Brasil, façam, tá? Façam. Porque, no meu ponto de vista, isso economiza tempo, tá? Todo mundo que chega lá fala que o tempo passa muito rápido. Quando você vê, o tempo passou e é muita mudança, muita coisa pra você fazer, entendeu? Então, pra mim, tá fazendo muito sentido eu resolver tudo isso do Brasil, entendeu? E as outras coisinhas resolver lá, chegando nos Estados Unidos. E aí, o que eu fiz com a minha empresa? Eu fiz uma proposta pra minha empresa, porque eles iriam me pagar, né? Pagar uma casa pra mim por um mês, pra eu poder procurar um apartamento. Como eu já consegui o apartamento, acabou que no início eu ia ficar na casa. E aí eu pensei assim, falei, a gente fica nessa casa mobiliada, e aí a gente vai com calma organizando a casa, né, decorando, tal, não sei o quê. Só que aí depois eu falei, cara, eu já tô com a casa, já tô com os móveis, entendeu? Eu já vou ter que pagar o aluguel, não tem jeito. Então, porra, o que eu vou fazer numa outra casa mobiliada? Então, eu mandei uma proposta pra minha empresa. Eu mandei uma proposta mesmo. Falei, olha, eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Não sei se faz sentido ou não, né? Aí eu expliquei minha situação. Falei, olha, acabou que eu já aluguei uma casa. Acabou que eu comprei imóveis. Eu já vou ter que levar pra essa casa, tal, não sei o quê. Tem como, ao invés de vocês alugarem uma casa com móveis dentro pra mim por um mês, vocês pagarem o meu primeiro aluguel, né? Porque se puder, eu prefiro, entendeu? E aí eu solicitei que me pusessem num hotel por uns 6 dias, mais ou menos, enquanto eles pagam também o meu primeiro aluguel. E aí eu fico nesse hotel esses primeiros dias que eu chego, e depois com calma já vou pro apartamento que eu vou ficar, entendeu?
E aí eles me responderam, eles disseram que eles conversaram internamente, que ok, por eles poderia acontecer, que a única coisa então eu ia ter que pagar o aluguel e mandar o recibo para eles fazerem um reembolso, né? Aí eles já pegaram um hotel pra mim, já por 5 dias, eu acho, ou 6 dias, não sei. Já ajeitaram o hotel pra mim, pra eu chegar com a minha família. Quando eu chegar, eu vou fazer o pagamento e mando o recibo pra eles, e aí eles fazem o reembolso desse primeiro aluguel, né? Que eu acho que pra eles até vai ficar mais barato do que eles alugarem um apartamento, porque apartamento lá, todo mobiliado, ou casa mobiliada, é bem caro e é muito difícil de achar. E talvez eu não ia conseguir ficar na localidade que eu gostaria de ficar, entendeu? Então, pra mim, faz muito sentido eu ir direto pro meu apartamento. Apesar de, no primeiro momento, eu ia pra casa ou apartamento que eles iam alugar pra mim, depois eu falei, cara, não, faz muito sentido eu já ir pro meu apartamento e vou ajeitando as coisas aos pouquinhos, né? E vou me virando, né? Então, foi isso. Então é isso, gente, que eu consegui fazer do Brasil. Cara, estudem inglês. É o que eu posso dizer pra vocês, sabe? Pra que vocês possam se sentir confiantes de resolver isso por telefone. Porque às vezes a gente acha que a gente fala tudo errado, tal, não sei o que. Cara, mas eles entendem. Porque eu não acho que o meu inglês é perfeito, não. Eu posto stories aqui, eu falando com meu filho, eu posto falando, depois eu vou rever, eu posto, eu falo, putz, falei tudo errado. Ah, esqueci de botar lá o verbo, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Cara, mas eles entendem. Eles entendem o que a gente tá falando, entendeu? A gente não pode ter medo. Às vezes a gente quer a perfeição do inglês pra poder falar. Não. Cara, liguei pro seguro, eles me entenderam. Liguei pro outro cara do seguro, eles me entenderam. Liguei pra mulher do gás, a mulher me entendeu. Liguei pra mulher do condomínio, a mulher me entendeu. Entendeu? Então, assim, cara, eles entendem. Com sotaque. Falei Ducan, ao invés de falar Ducan. Eu já nem sei qual é o certo, mas vou aprender quando chegar lá. Mas a mulher no final entendeu, sabe? Então, assim, é isso. É o que temos pra hoje, né? A gente tem que estar feliz porque a gente se esforça pra cacete pra aprender um outro idioma, entendeu? Então a gente tem que estar muito feliz por conta disso, tá? Vamos ver aqui quais foram as perguntas que eu recebi aqui. Ó. Como fez pra ter crédito pra alugar AP? A carta de recomendação do hospital garante isso? Então, eu não tinha crédito score, né? Então, o que eles aceitaram foi a job offer do hospital. Não foi nem carta de recomendação, tá? Foi job offer do hospital, bastou pra gente, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Gente, perguntas deixem no ponto de interrogação, tá? Qual o score da escola que é considerável bom? Eu conversei com uma amiga minha que já mora lá há muito tempo, que ela é casada com um americano e ela tem 2 filhos lá. Ela falou que no distrito escolar que eu estou localizada, todas as escolas são boas, mesmo aquelas que têm nota 5, entendeu? Ela falou, não se apega à nota, porque o distrito escolar que você tá é o melhor que tem, é um dos melhores que tem. Então, mesmo que você veja nota 5 lá, você pode matricular o seu filho tranquilamente. Mas eu vou te falar da nota dos meus filhos, tá? Da escola do Pedro é nota 7 e da escola da Maria Clara é nota 9. Deixa eu ver aqui. Os sites de busca que você usou. Eu usei o Zillow e o apartment.com, tá? Gostei mais do apartment.com por conta do retorno deles, tá? Mas o Zillow, ele é muito bom de você ver, né? E ver até as escolas ali. Eu gosto também. Então, esse aqui, cadê? Ah, já foi. Conseguir o DOC com o seu sponsor para alugar AP, isso é difícil sem nada? Eu acho que as perguntas não estão aparecendo para você. Ah, apareceu agora. Com o meu sponsor foi só job offer, tá? Só job offer, você liga, explica que não tem social security, você explica a sua situação e eles entendem o que tá acontecendo com você, tá? Fica tranquilo que eles entendem. Preço médio de aluguel e apartamento de casa tem calção? Tem mês grátis? Vamos lá. Eu não vejo em Pittsburgh negócio de mês grátis. Não vejo, tá? Eu vejo muito esse negócio de mês grátis na Flórida, né? Mas em Pittsburgh, na Pensilvânia, pelo menos, não vejo, tá? Do que eu fui pesquisando. Qual é a média de valor de aluguel? Eu tô indo morar num apartamento de 100 metros quadrados, com 2 quartos. O valor do aluguel é 1.770, tá?
Aí, além dos 1.770, eu tenho que pagar a taxa do lixo e uma outra taxa que tá lá que dá 88 dólares. Então, o valor do aluguel mensal com essa taxa vai ficar 1.856, tá? É mais ou menos essa faixa, tá? Tem apartamentos de 3 quartos e casas de 3 quartos ali na região que eu queria, que aí, como é um quarto a mais, se for uma casa e tal, não sei o quê, chega em torno ali de uns 2.200, 2.300 dólares. No site é bom porque você consegue pesquisar bem os valores, tá? E eu percebi ao longo desses anos, que eu sempre fico entrando de tempos em tempos, que quando vai se aproximando do início das aulas, a sensação que eu tenho é que os aluguéis ficam mais caros. Não sei porquê, tá? Mas é só isso. Mas é ficar de olho ali, tá? E o calção, eu vou ter que dar 1 mês de depósito de calção porque eu não tenho credit score. Porque senão o depósito seria no valor de 250 dólares só. Fala um pouco sobre sua rotina de estudos de inglês. Gente, eu investi muito mais em inglês do que estudar para NCLEX. Muito mais, tá? Se eu puder dizer para vocês assim, aonde que meu dinheiro foi para inglês. Porque desde o início, para mim, era muito claro que eu tinha que ter inglês, né? Mesmo validando por Montana, que não pede inglês, tá? Para fazer o NCLEX. Quem me segue aqui há muito tempo, quem é meu cliente que tá aqui, sabe que eu sempre falo. Vai validar, mesmo que seja por Montana. Tem 20 horas semanais, estuda 10 horas inglês e 10 horas NCLEX. Não deixa de estudar inglês. Então, assim, eu paguei muito professor particular, tá? Eu comecei com 3 horas por semana, passei para 5 horas por semana com professor particular. E nisso aí eu fiz uma prova de inglês antes mesmo do NCLEX, tá? Então, assim, e eu continuo estudando inglês, tá? Continuo estudando inglês. Agora que eu voltei a estudar enfermagem, um pouquinho mais por conta da imigração, eu reduzi o inglês. Eu passei só uma vez por semana o inglês para não perder a prática da fala. Mas eu tava fazendo 3 vezes por semana, tá? E eu tô no final do processo. E eu continuo estudando inglês, tá? Então, assim, gente, estudo inglês. E meu inglês não é perfeito, eu não sou fluente, tá? Eu estudo inglês, mas eu não sou fluente, tá? Me dá dor de cabeça quando eu tenho que ficar pensando muito em inglês. Às vezes eu vejo coisa e eu não entendo porra nenhuma. Eu falo, meu Deus do céu, eu acho que eu não tenho inglês nenhum. E a vida é assim, tá tudo certo. Valor do aluguel. Seus filhos falam inglês? Valor do aluguel, então, eu já falei, né? 1.770 mais 88 de taxa. E a minha filha é fluente em inglês. Se duvidar, ela fala melhor do que eu. E o meu filho, ele consegue expressar as emoções dele em inglês. Consegue, tipo assim, falar que tá com fome, que quer ir no banheiro. E consegue conversar. Às vezes o Pedro tá inspirado e ele conversa direitinho, sabe? Assim, e tem vezes que ele sai falando um monte de coisa que eu não tô entendendo nada, mas ele sai misturando as palavras e ele não tem medo e vergonha de falar, entendeu? Se perguntar pra ele assim, Pedro, você sabe falar inglês? Ele vai falar que sabe, entendeu? Então, assim, isso vai ser muito bom pra ele. Muito bom. Eu acho, né? Assim espero. Mas a minha filha é fluente. Que mais? Valor, documentação e valor calção. Acho que eu já falei disso, né? Valor, documentação, falei, né? O que mais? Encontrou escola com apoio para o seu filho? Encontrei. Eu acho que essa escola tem muito apoio para o meu filho, né? Eu vou ver na prática como é que é, mas me parece que eles têm uma equipe que vão desenvolver um plano de educação para o meu filho. E aí foi o que ela me falou no e-mail, que eles têm lá a questão do suporte emocional, suporte de atividade de atividade diária, né? Suporte no aprendizado e suporte na língua inglesa, tá? Então, assim, quando eu chegar lá, eu vou entender melhor como é que é esse suporte, como é que ele é feito na prática. Por enquanto, é o que eles me ofertaram, que eles têm e que o Pedro vai ser acolhido da melhor forma possível, né? E aí, na prática mesmo, gente, só quando eu chegar lá. E aí eu conto pra vocês numa live, tá? Lembrando, eu vou estar contando a minha experiência em Pittsburgh, na Pensilvânia, tá? Porque isso pode mudar de estado para estado. A escola acolhe novo aluno? Cara, eu tô me sentindo super bem acolhida. Super, tá?
É o que eu falei, já estamos com agendamento de visita virtual agendado, já estamos com visitas presencial agendado, né? Já estão querendo saber o que eles gostam. Então, assim, eu tô me sentindo muito acolhida, tá? Muito mesmo. Não acho assim, tipo, estrangeiro, não sei. Não tô achando. Eu tô me achando muito acolhida, tá? Apartamento tem que dar valor de entrada? Não precisei dar nenhum valor de entrada, tá? Eu vou precisar pagar quando eu chegar lá. Aí vai pagar o proporcional ao mês que eu entrei e já deixar pago o próximo mês e o depósito, tá? Aí isso depois com calma eu posso até vir aqui de novo falar pra vocês como é que ficou o pagamento. Já alugou? Como foi? O sponsor dá prazo pra você chegar ou é no seu tempo? Já aluguei, já tenho uma casa já pra chamar de minha por um ano, né? O sponsor, o meu sponsor especificamente, o hospital, ele tem meio que uma regra. Você precisa chegar, eles orientam que você chegue num sábado ou num domingo, porque na segunda-feira você faz o exame médico e na outra segunda você começa a trabalhar. Então, em tese, eu só teria aí uma semana, né? Só que, por conta da confusão que deu no meu visto, que eu tive que mudar a passagem, eu vou estar chegando lá numa terça-feira. E como o exame médico era para ter sido feito na segunda, eu já não consigo fazer o exame médico naquela semana. Então, eu chego numa terça, aí na outra semana, na segunda-feira eu faço o exame médico, e aí na outra semana, na segunda-feira eu começo a trabalhar. Então, eu praticamente ganhei 2 semanas, entendeu? Pra resolver as minhas coisas. Só que eu decidi já começar a resolver do Brasil. Pra não ficar resolvendo tudo lá de uma vez só, entendeu? Então é isso. Mas o meu sponsor dá a orientação inicial era chegar num sábado ou num domingo em Pittsburgh para que eu pudesse fazer o exame médico na segunda e começar na outra segunda, tá? Mas o meu hospital, ele é muito aberto à negociação, sabe? A conversa, explicar a situação especificamente do que tá acontecendo. Então, assim, gente, eu sou muito grata pela UPMC, meu Deus do céu, muito grata. Eu tô muito animada de ir lá, eu espero poder desenvolver um ótimo trabalho pra eles, porque todas as vezes que eu precisei negociar, conversar da minha situação, eles sempre estavam abertos a ouvir, sabe? Então, assim, eu sou muito, muito grata por eles de verdade, tá? Alguém te ajudou a encontrar o apartamento? Usou algum aplicativo? Não, usei o Zillow e o Apartment.com. Aí você bota no site e você já vai olhando ali o apartamento. Já tem data pra mudança? Qual estado vai? Eu me mudo em abril, gente. Eu me mudo em abril e eu tô indo pra Pittsburgh, Pensilvânia. Como procurar os apartamentos e quanto custa? A época escolar. A época escolar, gente, o ano letivo lá começa em agosto. Então, se você chega... E aí eles ficam de férias, né? Junho, julho e metade de agosto eles ficam de férias, quase 3 meses. Nesse tempo de férias, eles podem fazer o Summer Camp, por exemplo, que o Pedro tá matriculado, né? Os adolescentes podem fazer Summer Camp, os adolescentes podem começar a trabalhar, enfim, fazer o que eles quiserem, tá? Mas o ano letivo começa em agosto, tá? Junho, julho e metade de agosto são férias escolares, tá? O meu filho tem 7 anos, ele aqui iniciaria o 2º ano, né, agora, e a minha filha tem 16, ela iniciaria o 2º ano do ensino médio. Lá eu não sei como é que vai ser, pra onde eles vão ficar. Se eles vão regredir talvez um ano pra poder pegar o ritmo, não sei. Se tiver que regredir, pra mim não tem problema, tá? Cadê? Ranking escolar, o que isso significa na vida real? O ranking escolar, gente, eles dizem, ele é baseado em inúmeros fatores, né? Tem um site que se chama Niche. Vocês podem pesquisar, Niche. Niche. Ali você vai ver quais são o ranking das escolas e o que está sendo pontuado naquela escola, tá? Então, assim, eu acho que é a melhor forma de você entender. Porque eles vão pegar as notas, né? Eu não sei direito como é que eles falam, tipo, suporte, atividades extras, não sei o que lá. Então, tem algumas notas que tem correlação.
Então esse site é legal, porque eu acho que ele dá um apanhado geral bem bacana. Vamos ver aqui. Ah, falando que é pra eu falar tudo, né? Eu já falei tudo, né? Só tô recapitulando aqui. Que dia você se muda? Vai com visto provisório? Eu me mudo em abril, tá? O meu visto não é provisório, tá? Eu já peguei meu visto e já tô com meu green card pago já direitinho pra eu pegar lá, tá? A minha única questão do visto é o meu marido, que não conseguiu por conta da pausa do Brasil, tá? Mas aqui em casa é como eu e meus filhos, a gente tem dupla cidadania, a gente conseguiu, tá bom? Então, por isso que a gente tá indo. Como está sendo preparativos da mudança? Gente, os preparativos estão sendo assim. Eu já vendi praticamente tudo que tá aqui na minha casa. Só que eu fiz um acordo com as pessoas. Eu pedi pra só tirarem na última semana que eu estiver aqui morando. Ontem, a minha cunhada já veio buscar aqui um móvel, porque eu falei, não, esse você já pode levar, porque já vai desfazendo, não precisa desfazer tudo de uma só vez. Então, o que dá pra levar, eu tô liberando pra levar. O que não dá pra levar, por exemplo, a mesa. Se eu mandar a mesa agora, eu fico sem lugar pra comer. Então, não vou dar a mesa agora, entendeu? Então, o que eu tô fazendo? Eu já vendi quase tudo que tá aqui na minha casa, só que como eu vendi pra pessoas conhecidas, a gente entrou nessa negociação. Faltando 4 dias pra eu ir embora, eu vou pra um hotel. Eu não vou ficar mais no apartamento, eu vou liberar o apartamento e eu vou pra um hotel e já vou ficar no hotel os últimos 4 dias, tá? Então, esse é o meu planejamento. Pode passar o contato do grupo de desapego que usou? É geral ou só da Pensilvânia? Mel, deixa eu te falar. Eu peguei de um grupo, não era nem um grupo de desapego. Existe um grupo de Pittsburgh, que é Mulheres em Pittsburgh e Mães em Pittsburgh. Existem 2 grupos. E por acaso, uma moça divulgou uma mensagem que eu não tinha visto. E um belo dia, Deus falando comigo, que falou assim, abre o aplicativo e dá uma olhada nas mensagens, porque eu nunca vejo essas mensagens. E aí eu fui olhar as mensagens. E aí tinha lá essa mensagem falando, gente, eu tô de mudança, tô vendendo as minhas coisas por valor de desapego, quem tiver interesse me manda mensagem no privado. Como essa pessoa já tinha anunciado já há alguns dias, eu achei até que ela já tivesse vendido tudo, né? E aí eu entrei em contato com ela, falei, olha, tem alguma coisa ainda disponível? E ela foi me mandando as fotos do que tinha disponível. Gente, tinha a casa inteira disponível praticamente. E eu comprei a casa inteira, entendeu? Porque o preço estava muito bom e pela foto as coisas estavam muito boas, entendeu? E aí eu falei, cara, vai ser um ótimo negócio. E calhou, porque assim, como ela não ia embora ainda agora, ela vai embora só em abril e eu chego em abril, então calhou as datas, entendeu? Então foi isso, não foi nem um grupo de desapego, assim, por acaso essa pessoa que participa desse grupo de mulheres em Pittsburgh botou lá e eu entrei em contato com ela. Mas eu acho que no marketplace do Facebook você encontra muita coisa de desapego, você bota lá o estado e você encontra muita coisa de desapego lá. Já tô aqui pensando que tens que abrir um leque de assessoria para seguro e locação de imóveis. Já imaginou, Daphne? Olha, por enquanto, gente, a minha assessoria continua, tá? Não é porque eu tô me mudando que eu vou deixar de fazer, não. Já tem um tempo que eu tenho reduzido os clientes, né? Assim, eu já há muito tempo que eu falo, gente, são só 5 vagas por mês. Eu não abro mais do que 5 vagas por mês para assessoria. Às vezes, um cliente que entra mais na assessoria porque é um serviço específico, não é uma assessoria, né, completa. Tanto é, gente, que esse mês ainda tem uma vaga só, tá? Se você quer fazer assessoria, aproveita que ainda tem uma vaga. E esse mês a galera tá ganhando um brinde, que é um porta-passaporte. Então, assim, a assessoria, ela vai continuar, tá? Normalmente, tá bom? Eu sou uma pessoa que eu sou muito bem organizada com o negócio de planilha, de agenda. Eu ainda funciono na minha agenda de papel aqui. Então, por exemplo, tal dia, falar com fulano pra poder fazer não sei o que lá. Então, assim, eu sempre sigo. Eu tenho vários clientes meus que estão aqui e eles não me deixam mentir, tá? Então, assim, a minha ideia é continuar com a assessoria, tá? Não vou parar a assessoria.
É só uma questão de eu me organizar com tranquilidade, mas a assessoria continua. Então, eu não sei se eu vou abrir assessoria para outros leques, mas fica aí a dica, né? Quem sabe? Tudo é possível. Como foi a virada de chave do inglês? Estudou por muito tempo? Amanda, a virada de chave do inglês, quando eu comecei a estudar inglês, eu era A2, tá? Então, meu inglês, ele era nível básico, né? Só que é aquilo. Cara, eu estudava todo dia, entendeu? O maior erro das pessoas é estudar, sei lá, 1 hora, 2 horas por semana. Quem tá querendo aprender um idioma não pode estudar 1 hora ou 2 horas por semana, porque isso não vai aprender idioma nenhum, entendeu? Não adianta fazer o Duolingo por 5 minutos, entende? Então, assim, e foi onde eu mais investi dinheiro. Então, eu pagava um professor particular. É o que eu falei pra vocês. Eu comecei com 3 vezes na semana, passei pra 5 vezes na semana. Então, eu tinha aula de segunda a sexta, 1 hora com o professor. O professor, gente, passava dever de casa. Então, eu já sabia que eu ia ficar mais 1 hora fazendo dever de casa. Entende isso, gente? Então, eu estudava no mínimo 2 horas por dia. Sabe? E eu me colocava o tempo inteiro à prova no speaking. O tempo inteiro à prova no speaking. Eu não ficava com aula de online. De online que eu digo assim, só aula gravada. Eu tinha coisas que eram aulas gravadas, mas eu sempre me colocava à prova de eu ter que falar. Entendeu? Ai, tem um mosquito aqui chato. Eu sempre me colocava à prova de falar. Eu acho que isso me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito na entrevista de emprego, me ajudou muito agora que eu tô tendo que resolver coisa aqui dos Estados Unidos, do Brasil, mas tendo que ligar para os Estados Unidos, né? Então é isso, eu não sei quando que foi virada de chave, assim. Eu fiz uma prova de proficiência de inglês antes do NCLEX, que eu já consegui passar, só não passei no speaking por 10 pontos, mas as outras habilidades eu já passei. A minha pior habilidade é o listening. Eu não acho que a minha pior habilidade é a fala. Eu acho que o meu listening é muito fraco, até hoje, tá? Então eu treino às vezes com música, o listening, eu treino com séries, o listening. Às vezes no Instagram, tô vendo um vídeo, eu tento, mesmo se tiver legenda, eu tento fechar o olho e só ouvir pra ver o que eu tô conseguindo entender. E até hoje, tem horas que eu vejo coisas que eu não entendo bolhufas, tá? Eu falo assim, Jesus, meu Deus do céu, Maria José, o que eu tô fazendo? E é normal, entendeu? É isso. É não ter medo, tá? E aí investir. Uma outra dica. Eu estudei com o professor tal e eu não gosto. Porra, muda de professor, entendeu? Tipo assim, às vezes não é que você não tá conseguindo. Às vezes é o método daquele professor. Não é que o professor é ruim. É porque não deu certo pra você, entende? Então muda de professor, muda de plataforma. Cara, eu experimentei muita coisa. Entendeu? E tudo que eu experimentei me ajudou de alguma forma. Eu aprendi alguma coisa diferente de alguma forma. Então essa é a minha dica, tá? Eu estudei muito mais inglês do que NCLEX. Sem dúvida nenhuma, isso aí eu não tenho dúvida. Tá? Então é isso, gente. As perguntas acabaram aqui. Respondi todas. Amei que vocês super participaram da caixinha de perguntas, tá? Olha aí. Parabéns, Kátia. Isso aí. 140 aprovado. Amém. Parabéns, minha querida. Comemora, tá? Essa semana vai ter uma outra live, tá? Eu não sou de fazer 2 lives na mesma semana, mas eu quis trazer uma convidada que já atua como enfermeira nos Estados Unidos e a data que ela seria nessa quarta-feira. Então a gente vai fazer outra live na quarta-feira. E aí vai ser uma live com convidada. Ela é uma enfermeira que trabalha com reabilitação, tá? Nos Estados Unidos. E ela vai estar contando a experiência dela aqui pra vocês, tá bom? Então já fica aqui o convite pra vocês participarem da live na quarta-feira, às 20 horas, tá? Horário do Brasil, tá bom? Eu tô indo pra Pittsburgh, na Pensilvânia. Tô indo lá mais pro norte, né? Fica abaixo de Nova York, eu acho. Ou do lado de Nova York, eu já nem sei. Eu sei que de carro pra Nova York dá 6 horas. Da minha casa pra Nova York dá 6 horas de carro, tipo Rio-São Paulo, tá? E é isso. Tô indo pra trabalhar em MedSurg, né? Teve alguém que me perguntou no privado. Aí eu falei, se eu lembrar na live eu falo. Quando eu fui contratada, eu não trabalhava como enfermeira no Brasil. E eu continuo não trabalhando como enfermeira no Brasil, tá? Eu parei de trabalhar no Brasil como enfermeira em 2017, tá bom? E
que mais? Mas se você me perguntar, ah, mas sem experiência, tá tudo bem pro processo? Pro processo em si, sem experiência tá ok. A questão é a busca do sponsor. O sponsor, gente, ele sempre vai preferir que você esteja trabalhando, tá? Sempre. Mas isso quer dizer que você não vai conseguir uma oportunidade? Claro que não. Você vai conseguir. Talvez você vai receber alguns nãos até que você consiga algum sim. Então é só alinhar a expectativa versus realidade para não rolar frustração, tá? A frustração, ela rola quando a gente tem uma expectativa muito alta e a parada não acontece do jeito que a gente queria, tá? O que mais? Oi, amor, obrigada por compartilhar. Alguma novidade sobre a pausa? Nenhuma novidade sobre a pausa. Eu tô orando pra que essa pausa caia, pra que meu marido possa ir ficar lá direto com a gente, né? Se Deus quiser. Senão, meu marido trabalha embarcado, né? Então, aí ele vai ter que ficar indo e voltando, né? Então, não sei nada da pausa. Eu sei que no dia 26 de fevereiro saiu algo sobre o Public Charge. Eles falaram que mexeram em alguns formulários, algumas coisas, mas eu acho que no final desse mês agora talvez a gente tenha alguma coisa com relação àquela ação que entraram dizendo que você não pode, tipo, public charge, falar que aquela cidadania vai usar mais public charge, né? Então vamos ver se algum juiz vai a nosso favor, né? Então vamos ver. Tô na esperança, né, gente? Eu tô na esperança porque eu queria muito que meu esposo fosse, né? E ficasse lá com a gente. Porque, por exemplo, agora a gente tava ontem mesmo pesquisando passagem para o outro mês, tá caríssimo, entendeu? Por conta da Copa do Mundo, né? Então, assim, é uma grana alta, né? E, enfim. Mas hoje eu vi um vídeo que me motivou, que diz assim, que pra gente viver as bênçãos, às vezes Deus coloca algumas aprovações na nossa vida, né? E eu tô percebendo que a minha ida é uma aprovação pra mim, pra minha família. Então eu acho que pra que eu viva o extraordinário, tudo aquilo que ele desenhou pra mim, eu preciso passar por isso, por alguma razão, né? Então eu tô seguindo o fluxo, sabe? Eu tô seguindo o fluxo, tô tentando me manter tranquila. É claro que às vezes rola uma ansiedade, mas eu tento me focar aqui, sabe? Tipo, focar no meu trabalho, focar nos exames médicos que eu tenho feito antes de eu ir embora. E é isso. Focar nos estudos para eu estudar enfermagem, né? Eu tô há muitos anos afastada da enfermagem e eu quero poder fazer bonito, né? Eu quero poder mostrar serviço e fazer um bom trabalho e que eles possam se orgulhar de mim, né? Então é isso. Eu tenho experiência de 4 anos em UTI, onde estou atualmente. Maravilhoso. Então, se mantenha na UTI que você vai ser feliz. Se mantenha empregada, tá? A minha dica é, se mantenha empregada que você vai ser feliz. Monique, seu filho tem bastante autonomia, não precisa de facilitadora para acompanhá-lo? Cara, meu filho tem bastante autonomia. Meu filho, ele é verbal, né? Ele toma banho sozinho. Ele se veste sozinho. Às vezes ele tem dificuldade para entender onde que é a frente, onde é que é a costa da cueca, da calça, né? No outro dia mesmo eu falei pra ele, Pedro, bota sua calça. Quando eu fui ver, minha filha, no meio da rua, ele tava com a calça que tava pelo avesso com a etiqueta pra frente. Eu falei, Pedro, meu filho, você não viu que a etiqueta tá assim? Ah, mãe, não vi. Entendeu? Mas ele consegue, ele bota a calça, né? Assim, ele come sozinho. Se eu botar o prato pra ele, ele vai comer, entendeu? Nesses dias o meu marido tava ensinando ele a usar a faca, tal, pra ele cortar o bifinho dele, tal, não sei o quê. Então, assim, mas ele é muito rígido. Ele é muito rígido, o meu filho. O que é rigidez no autismo, né? Eu vou dar um exemplo. Ontem o tablet dele tinha uma tela. E aí os joguinhos ficavam na tela. Eu não sei que botão que ele apertou, que os joguinhos já não ficavam mais na tela, mas você levantando assim, apareciam os joguinhos. Gente, que transtorno. Porque o joguinho não estava mais na tela certa. E que então ele não ia poder mais jogar o tablet. Pedro, pelo amor de Deus, você entendeu que se você subir aqui, você tem os mesmos jogos? Sim, mas isso não tá certo, porque não era assim. Era do outro jeito. Mãe, você tem que botar do outro jeito, mas eu não sei botar do outro jeito. Me fez ligar pro pai que tava embarcado pra ver se o pai podia ajudar. E faz vídeo chamada com o pai, pro pai ajudar, e o pai não sabe ajudar também. Então, assim, essas coisas que dificultam para o Pedro, entendeu? Porque ele é muito rígido, muito rígido. E a negociação com ele tem que ser muito, muito negociado, às vezes, algumas coisas, entendeu? Então, assim, o que me preocupa é como é que vai ser essa negociação em inglês, né? Porque ele, na cabeça dele, ele fala inglês.
né? Mas a mulher não vai entender, gente. Essa é que é a grande verdade. Como que eles vão fazer, eu não sei. Eu pensei em comprar uns cardzinhos pra ele andar com esses cards, pra ele poder mostrar. Quando ele tentar se expressar e ele não conseguir, pra ele mostrar esses cards, entendeu? Então, eu tô pensando em comprar isso. Eu até fiquei andando, pesquisando isso na internet pra comprar esse cardzinho, né? Então, ele tem a rigidez muito forte, ele se frustra com muita facilidade, entendeu? Mas nas atividades, assim, ele melhorou muito, sabe? Assim, mas, por exemplo, ele não sabe amarrar o tênis. A gente tá na fase de ensinar a botar meia e amarrar o tênis, né? Pra ver se ele tem mais autonomia, entendeu? Na hora de tomar banho, ele toma banho, mas se deixar ele não limpa bem a cabeça, ele tem que falar, esfrega bem, Pedro, não sei o que, blá, blá. É isso, né? Assim, é essa. Na hora do aprendizado, ele não gosta de português de jeito nenhum, pra ele é muito difícil, entendeu? Matemática ele já curte mais, sabe? Mas assim, tem muita resistência, sabe? Mas no final vai dar tudo certo. Vamos ver como é que vai ser lá, né? Porque aqui ele tem a escola, aliás, tinha, né? A escola e tinha o suporte das terapias por fora, né? Que eu tinha que levar e tal. Não sei como é que vai ser lá. Eu acho que lá é integrado dentro da escola. Então é isso que eu vou saber melhor quando chegar lá, tá? Como é que vai ser pra ele. Inicialmente eu gostei do approach, né? Mas vamos ver como é que é na prática e se Deus quiser vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Oi, boa noite. Precisei passar por 3 faculdades para fazer a revalidação. Precisa passar pelas 3 ou... Eliane, tudo vai depender de por onde que você vai validar, tá? Se você validar pelo CIDFNS, você precisa dos 3 históricos, mas um formulário só assinado, tá bom? E a Joseph Silne, normalmente você... É sempre assim, a última que emitiu o diploma vai assinar o documento, entendeu? A Joseph Silne não necessariamente vai te pedir todos os outros históricos. A CIDFNS vai, tá? CIDFNS você tem que ter todos os históricos e todos os históricos traduzidos. Mas somente a última vai ser o que vai assinar pra você, tá? A Joseph Silne não necessariamente vai pedir a tradução de todos os históricos. O que mais, gente? É isso, né, meus amores? Acho que foi. Não tem mais pergunta aqui. Acho que foi, gente. Que horas são agora? Ó, 1h40 de live, né? Então, ó, eram essas as novidades que eu tinha pra contar pra vocês, né? Do que eu já consegui movimentar daqui do Brasil, né? Espero movimentar mais, né? Por exemplo, a internet, eu vou ligar pra saber da internet e tal. Vamos ver como é que vai ser. E é isso. E é isso. Ah, depois eu vou fazer a live com vocês. Esse foi o primeiro vlog, né? Da mudança. Mas a mudança ainda não aconteceu de fato, assim, né? De eu arrumar as malas e tal, não sei o quê. Mas eu vou fazendo lives, assim, a cada semana sim, semana não. Vou fazendo uma live pra vocês e vou tentar trazer tópicos mais de mudança. Mas qualquer dúvida que vocês tenham com relação à assessoria, aqui no meu feed tem muito conteúdo sobre validação de diploma. No meu YouTube. Gente, entra lá no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal lá. O meu canal é pequenininho, mas se inscreve lá. E aí eu vou tentar fazendo esses vlogzinhos pra vocês, tá? E aí, aqui no meu Instagram é bem movimentado, assim, eu acho que é a plataforma que eu mais movimento. Então, assim, me segue aqui no Instagram, mas entra lá no YouTube também, já se inscreve lá no canal. E todas as lives que estão aqui ficam também disponíveis lá no YouTube pra vocês, tá bom? Ah, Gerald, vamos sim, meu filho, se encontrar em Nova York, por favor. E, por favor, vamos fazer a live? Bora fazer essa live pra você contar a sua experiência, tá? Que eu não esqueci, não, tá bom? É isso, meus amores. Muito obrigada a todos vocês que puderam assistir presencialmente aqui a live, puderam me prestigiar. Obrigada a você que tá assistindo essa live gravada. Fico muito feliz de poder estar trazendo um pouquinho de conteúdo para vocês a respeito da minha mudança. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me chama no direct, me chama no WhatsApp. E querendo fazer a validação, lembrando que para esse mês ainda tem uma vaga, somente uma vaga, tá? Para que vocês possam fazer a validação e não entrar na fila de espera, tá? Temos brinde esse mês, por conta que é o mês das mulheres e o mês do consumidor, tá bom? E é isso. Um beijo grande, fica com Deus. E a gente se vê quarta-feira agora numa outra live com um convidado. Beijo, bye bye.